Pô, mas, cara, mas muito bom saber que você vai escrever uma sátira, porque a gente tem falta de uma literatura satírica no Brasil, né? Eu Eu sinto nunca tinha falta disso. feito. Eu costumo dizer, Ara, com toda humildade, eu não sei o que eu vou escrever, eu esbarro nas histórias. Elas me parecem interessantes, eu não sei o que tem por trás de uma frase, eu começo. Como escrevo muito ainda à mão, em cadernos, eu ponho uma frase no caderno e fico intrigado com aquela frase. É como se viesse de outro lugar, é como receber mesmo, não é piada, não. Eu não estou Tá. pensando em nada, eu ponho uma frase que é quase uma escrita automática, e basta uma frase. E basta uma frase. Eu escrevi, por exemplo, o Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, começou daquele jeito. Eu escrevi uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele diz assim: não adianta explicar, você não vai entender. Às vezes, como num sonho, eu vejo o dia da minha morte. Falei, caraca, que isso? Sabe? E eu falei, isso é aquele título que eu tinha anotado 2 anos antes, uma coisa junta com a outra. Há um momento em que as coisas começam a conspirar a favor da história que você quer contar. Tá. Então, eu sou muito entregue a isso. Eu não sei essa. E eu esbarrei na história de um falso conde que, na época colonial, provavelmente por volta de 1700 e alguma coisa, não tem pesquisa histórica, é um lugar imaginário, então tudo pode acontecer. Para você ter Uhum. uma ideia, eu acho que eu vou situar você direitinho. Você manja de cães, de cachorros ou não? Mais ou menos, depende do cachorro. Vamos... Existe uma raça chamada Shar-Pei. Você conhece? Sim, conheço, Shar-Pei é todo conheço. enrugado. É todo enrugado. Aham, A heroína do livro tem um Shar-Pei. Porque o Shar-Pei, eles vêm lá do século XIII na China já. Tá? tá. Então ela tem um Shar-Pei na colônia, lá na ilha onde se passa a história. E o nome do Shar-Pei é Botox. No século XVI? Quer dizer, Tá bom, é isso, é disso que tá estamos bom. falando. Então, se você for levar a sério esse livro, você não é um leitor. Eu teve um momento que eu falo, não, não, não. Nesse momento eu estou querendo escrever outra coisa. E aí eu achei a história do Baixo Esplendor. E me conta uma coisa, cara, você falou a história de escrever no caderno, eu ia te perguntar, se você continua escrevendo em caderno a lápis? Não, canetas, canetas. Canetas, canetas. Desenho personagem, tem umas coisas assim, Mas sabe? por quê? Por que você continua? Você não foi nem para a máquina de Cachaça, escrever. cachaça não é uma obrigação. Eu posso escrever uma parte no caderno, uma parte no computador, não é uma obrigação. Foi uma alternativa numa época que eu morava com os caras e eu precisava escrever. E era na máquina de escrever naquela época. Deve ter sido ali por 85, por ali, sabe? Tá. E os caras trabalhavam em horários alternativos, todo mundo. Então, no horário que eu estava em casa, que eu podia escrever, tinha gente dormindo, eu não podia usar a máquina. Então, eu comecei a escrever de madrugada, quando eu voltava do jornal, à mão. E eu gostei da experiência, melhorou minha letra. Eu voltei a desenhar, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu faço, é uma cachaça minha. Adoro desenhar, embora não signifique nada no plano, no cosmos, mas é uma coisa que me agrada, e o que me agrada eu procuro me atender a essa altura do campeonato, me fazer alguns agrados, eu acho que eu mereço, sabe, por ter chegado até aqui vivo, não é mole, Sim. não é mole. Ainda mais agora.